Voltou o Diário de Leituras. Em dezembro a gente não conseguiu, né? Porque teve muito especial, melhores do ano. Mas vamos retomar o Diário de Leituras. Me conta, quero saber o que você andou lendo aí nos meses de novembro, dezembro de 2020. Então vamos lá conversar sobre leituras. Eu dividi, por conta que a gente ficou sem fazer no mês passado, de dezembro, eu resolvi dividir em dois vídeos, tá? Por enquanto, nesse vídeo, vocês ainda vão acompanhar algumas leituras que eu finalizei no ano de 2020. Eu começo com nada mais, nada menos que Saramago, com o Objeto Quase, e eu... Diferente do que normalmente acontece, que os vídeos chegam depois do Diário de Leituras, o vídeo já chegou. Eu falei de 2 contos dessa coletânea de contos do José Saramago, que eu recomendo muitíssimo. Ele faz em muitos dos contos a gente pensar sobre os objetos e o valor que a gente dá aos objetos, a representatividade dos objetos na nossa vida. Então já tem vídeo de discussão, se você tiver interesse, passa no vídeo, eu vou deixar o link aqui ou aqui embaixo no box de descrições e divirta-se. Muito bacana também para ler Objeto Quase, foi que eu pude fazer um curso sobre o Saramago. Eu dei mais informações no vlog que saiu aqui também no mês de dezembro, e a gente estudou o Memorial do Convento, que eu não li. A gente teve um ensaio sobre a cegueira, teve aquele do Ricardo Reis, que ele usa o Fernando Pessoa, esqueci o número agora. E no curso teve também, teve o que eu li, o Evangelho segundo Jesus Cristo e o Homem Duplicado. Eu terminei mais um livro da Liane Moriarty, o 9 Desconhecidos. Acho que esse foi o que eu menos curti até agora da escritora, que eu gosto tanto dela. Eu acho que ela fez uma trama aqui nesse livro que eu não sei, ficou engraçado. Eu concluí a leitura. Se passa numa clínica que se chama Tranquilum House, e algumas pessoas, algumas famílias e pessoas vão para essa clínica fazer tipo um spa e um processo meio que de confinamento, de tratamento, digamos assim. Cada uma tá com suas questões. No decorrer do livro a gente vai descobrir cada família, cada pessoa, quais foram os traumas, né, situações das vidas dessas pessoas no passado, que é bem interessante. Mas justamente o que seria, eu acho que talvez o que pra mim acho que seria mais primoroso de acompanhar, que é isso que a Liane Moriarty geralmente faz, de dissecar algumas relações humanas de um jeito um pouco mais menos superficial, que tem no Segredo do Meu Marido, tem no Pequenas Grandes Mentiras, inclusive até tem muito bem montado também na Até que a Culpa Nos Separe. Aqui eu ficava rindo porque eu não sei se era pra rir. Eu acho que pela escritora não era pra eu rir, mas eu achava assim meio absurdo e as coisas que iam acontecendo nesse centro de estética. Mas eu entendi que ela queria colocar, eu acho um pouco uma polêmica talvez aí de alguns tratamentos que se utilizam de substâncias, né? Substâncias alucinógenas, tá? Então tá aqui o livro. Eu fiz leitura conjunta com 2 amigas minhas, o que foi também ainda mais divertido, foi Dani e Leti, mas gostei de ter lido, tá? A leitura foi bacana. Eu conheci pela primeira vez uma história que é muito comentada na internet, assim como é comentado Harry Potter. Eu acho que muitos comentam as Crônicas de Nárnia. Eu nunca assisti aos filmes e eu tô aqui entrando nesse mundo. Eu gostei bastante. Eu comecei pelo Sobrinho do Mago. Essas histórias foram escritas pelo C.S. Lewis, que era amigo do Tolkien. É um mundo muito gostosinho. Eu acho que foi uma introdução. O final foi um pouco, talvez, mágico demais. Tive um pouquinho essa sensação, mas no geral a leitura foi maravilhosa. No primeiro volume a gente tem a primeira
a descoberta desse mundo de Nárnia, como que os objetos levam são duas crianças que vão descobrir Nárnia e passar por algumas aventuras. Eu ainda quero continuar a série e também quero ler, talvez aí procurar outros conteúdos sobre o tema, porque eu acho que algumas, talvez algo mais subliminar, mais camadas assim que eu posso não conseguir por mim mesma alcançar. Os próximos dessa aventura, né, dessa série, acho que em 2021 a gente continua, né? Tem aqui também o próximo, que eu acho que é o mais famoso, Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. O volume 3 é O Cavalo e o Seu Menino. Tem o volume 4, Príncipe Cáspia. Esse também parece ter um filme, né? O Leão Feiticeiro, acho que também tem o filme. Depois eu vou assistir os filmes, tá? Mas em 2020, eu descobri que eu não tô indo mais atrás tanto de adaptação, especialmente de histórias que eu gosto. Porque a adaptação fica mais na minha cabeça e o livro acaba se distanciando da minha mente. Me conta, como vocês são, assim? Vocês têm isso de ficar mais com a imagem do filme na cabeça? O volume 5 é A Viagem do Peregrino da Alvorada, A Caverna de Prata, A Cadeira de Prata, desculpa. E termina com A Última Batalha. Então eu vou fazer igual a Harry Potter. Eu vou lendo bem devagarzinho, no ritmo CCL de leitura, esse ritmo de ser. E eu acho que vai ser uma história que eu vou gostar muito. Eu quero ler mais fantasia esse ano. Eu li muito pouco fantasia e eu gosto muito de ler fantasia. Especialmente quando os livros de fantasia fazem, eu acho que a gente sair até mais da caixinha, sabe? Da realidade, somente de temas vinculados à nossa realidade. Na fantasia vai ter sempre uma associação com a nossa vida, a nossa conexão, mas de um jeito um pouco mais alegórico. E eu gosto bastante de ler fantasia também. Eu li um livro lindo também. Esse eu vou deixar aqui a recomendação. Foi até o que eu esqueci dos melhores do ano. O Alegre Canto da Perdiz, da Paulina Chiziane. Foi uma leitura incrível. O tema aqui familiar ligado ao racismo, relação mãe e filha. Uma trajetória de uma família que tenta, dentro dessa estrutura aqui, embranquecer. Não dá nem para julgar muito, né? A gente fica com a raiva desse pensamento de querer embranquecer, de querer que a linhagem da família se torne menos negra e mais branca, especialmente, acho que por questão de status e sobrevivência econômica mesmo. Agora, o primor dessa história também é a narrativa muito poética, uma narrativa que me lembrou muito Mia Couto. Ou seja, eu tinha ouvido falar, esqueci agora, acho que foi gente, eu não vou me lembrar, mas foi no podcast de literaturas africanas e afro-brasileiras que eu indico todo ano aqui, do Cabuloso Cast, em que a Zingeri, ela falava, olha, se você lê a Paulina Chiziane, a gente não entende por que o Mia Couto ficou tão divulgado, tão ovacionado, não desmerecendo Mia Couto, eu amo Mia Couto, e como que a Paulina Chiziane sempre foi mais preterida, sempre foi mais esquecida. São estilos de texto que se encontram. Eu não estudo as literaturas africanas, mas acredito que tenha essa relação do Moçambique, né? Os dois são do Moçambique. É aquilo que a gente tenta generalizar como África, achando que é um país, mas cada país tem as suas peculiaridades, né? O pouquíssimo que eu sei é que existe uma diferença dos tipos de literatura anglófonas, da origem inglesa,
lá dentro dos países, né, de lá da África. As francófonas, que tem países que falam francês também como segunda língua, e tem as de literatura da língua portuguesa, né, lusófonos. Então, o que eu sei mais ou menos dessa distinção. Assim como a gente sabe que literatura brasileira tem algumas conexões com a literatura chilena, mas tem as suas diferenças também. Eu li 2 volumes desse mangá que eu tô adorando, o Pluto, do Naoki Urasawa, e o Osamu Tezuka. Essa história se passa num futuro. Os robôs, tanto eles têm aspecto de robôs quanto eles podem ter aspectos humanos. Os robôs, um pouco lembrando o Isaac Asimov, né? Eles têm a regra básica dos robôs, a configuração dos robôs é que eles nunca façam mal aos humanos. Muitos robôs ascenderam num nível de importância semelhante aos humanos, até que alguns robôs começam a ser assassinados, né, desativados definitivamente. E um policial vai investigar, um policial que inclusive já é robô, ele vai investigar. Outros desdobramentos vão acontecer. A gente tem também aqui a introdução também de uma criancinha robô muito linda. E a razão dessa coisa da consciência artificial. Em alguns volumes da HQ, a história avança no sentido de compreender que tem seres humanos que se sentiram preteridos pela ascensão das máquinas, e a gente vai ver as razões desses seres humanos, o porquê, seres humanos também que deixaram de ter o seu trabalho, a sua função qualificada, porque o robô realizava aquele trabalho de um jeito melhor, né? A máquina configurada, enfim. Então é uma sériezinha de mangás, inclusive eu até já mostrei em outro diário de leituras, depois eu mostro a série completa em outro vídeo pra vocês. E ela não é muito gigante, né? Ela termina, se eu não me engano, no volume 7 ou no volume 8. E cada vez que eu avanço, cada vez eu gosto mais da história. Já apareceu aqui no canal, mas não apareceu no diário de leituras, o Racismo Recreativo, do Adilson Moreira, outro livro da coleção Feminismos Plurais, organizado pela Djamila Ribeiro. Ela convida muitos pensadores negros para falar de assuntos extremamente importantes para a gente nos dias de hoje. Aqui, gente, um tema que eu amo, que é o humor. Eu sempre gostei do humor, inclusive eu procuro histórias assim na literatura baseadas no humor. Eu acho que agora o humor, foi o que eu aprendi aqui com o Adilson Moreira, ele é muito complicado, porque o humor, aquilo que nos faz rir, envolve questões psicológicas que às vezes são complicadas da gente confrontar. Então, o sorriso de alguém caindo, por exemplo, alguém tendo cair ou se machucar, esse sorriso significa algo por detrás, né? Achar engraçado a desqualificação de uma pessoa tem algo psicológico até sério por detrás, sem contar que aqui no caso do racismo é crime, existem repercussões na vida da vítima desse tipo de humor, que são repercussões que interferem na vida, no trabalho dessas pessoas, não é só a brincadeira, não. Inclusive aqui ele mostra os casos, muitos casos no judiciário em que, gente, não aconteceu nada com essas pessoas, né? Então tem o crime de injúria, tem o crime de difamação. A gente vai ver aqui também os programas de TV. Não tem mais o mesmo. Antes mesmo de eu ler o Adilson Moreira, eu já não via os trapalhões do mesmo jeito, né? Eu fico às vezes pegando alguns programas de humor e vendo se o tempo passou bem pra eles. Aí eu tava vendo, por exemplo, a Escolinha do Professor Raimundo, e dos que eu assisti, não foram muitos, eu achei que o tempo
passou bem para esse programa que o Chico Anísio, parece que ele fazia muitos textos ali. Chico Anísio foi considerado um grande humorista, né? Mas os Trapalhões, quase todos os episódios tinha a exploração lá do Mussum. E, enfim, leiam o racismo recreativo para entender direitinho, porque que vem com uma explicação que eu tive um pouco lá atrás de um professor que me ensinou simplesmente isso aqui tudo resume-se em uma definição de rir de e rir com. Por indicação da Jéssica Matos, que eu estava acompanhando umas aulas que ela também tá lá no vlog, a dica, né? As aulas que ela tá dando de graça aqui no YouTube, o vlog especial do fim de ano. E eu li A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli, e eu me encantei com essa história. Que história linda, também um candidato para clássico, né? Vocês ouviram tanto eu falar assim do Torto Arado, mas a história desse menino que vai procurar o pai, ele não quer saber assim do pai, mas acaba que ele vai ficar dentro da cabeça de um santo que tá lá meio caída. Eu sou péssima para visualizar, tá? Mas assim, é uma cabeça que dá para você entrar. Eu lembrei do Gavroche, que vivia dentro de uma estátua nos Miseráveis. Então, eu me lembrei um pouco disso. Então, é parecido. Só que aí, ele ouve as preces de muitas pessoas que fazem pedidos a santos diversos. E ele ouve essas preces e, ouvindo essas vozes, ele acaba trazendo mensagens, ou levando algumas mensagens de conforto a essas pessoas que estão pedindo alguma coisa, estão desejando alguma coisa. O menino fica muito famoso e aí vai discorrer a história. Que história tanto que nos representa, né? Especialmente como Nordeste. E vamos finalizar esse diário de leituras com, finalmente, o Charles Dickens com uma canção de Natal. Essa tradução da Penguin, essa edição que eu li, eu amei, especialmente porque ela me trouxe um texto que eu não sabia, eu não conhecia a história por detrás dessa história. Eu gosto muito de edições que trazem como foi que o escritor criou a história. Então, eu comentei aqui do Frankenstein da Mary Shelley, que eu gosto muito da edição da Dark Side Books, da editora, que ela tem esses textos, tem os contos da Mary Shelley também ao final, e essa aqui tem também esse texto. E que passeio gostoso entrar nessa história que o Charles Dickens criou e que combina tanto com o Natal, a gente pensar no nosso passado, presente e futuro, né? Assim, fim de ano, a gente pensa muito no que a gente fez. Crianças pensam se foram boazinhas, não sei, dependendo da cultura, né, de cada um, mas a gente sempre faz um retrospecto do ano, né? E esse senhorzinho aqui, tão seco, tão pragmático, que assim, sem qualquer conexão humana com as pessoas, né? A gente vai pro passado dele, o passado dele mostra como é que foi o Natal dele, né? O Natal, a gente, por mais que a gente tenha essa coisa um pouco Walt Disney, de que temos esse sentimento dentro de nós, eu acho que o Natal também, ele oscila na tristeza e na alegria. Claro que aqui a gente passa feliz, tá com saúde, tem a coisa de se juntar com família, com pessoas que a gente gosta, mas existe essa tristeza dentro do Natal, da pobreza. Eu acho que o que eu mais gosto do Charles Dickens é que eu sempre penso, inclusive na literatura, né, um pouco discurso assim meio panfletáriozinho de Lilica, assim, que na literatura a gente vai muito para o dramático. E que eu sou muito a favor da gente ter a consciência, a gente não ficar só no Walt Disney da vida, na coisa mais romântica, mas também tem um lado sensacionalista de querer descer o tempo todo na dor. Eu acho que
a retomada que Charles Dickens faz para essa história, especialmente pensando numa época em que as pessoas estavam somente na coisa das cidades, né? Ele tá daquele clima das cidades, as pessoas ali exploradas em fábricas, mineração, aquilo tudo. Não sei se já tinha mineração, tá? Mas a mineração eu sei que vem antes da Primeira Guerra, mas eu não sei se acho que já devia ter. Mas esses trabalhos assim, tão de domingo a domingo, e o lado humano se perdendo. Então esse espírito natalino, talvez de algo bom, de algo de esperança, eu acho que nos faz também sobreviver à vida. Não é só a dor que a gente precisa se deparar. O Scrooge, ele dentro do presente, né? Então você tem o passado para tentar entender que ponto nós estamos hoje. Então a infância dele, para também a gente não achar que ele também é um boy lixo, sei lá, boy, mas ele é lixo, mas cada um tem a sua história e carrega a sua história. O presente, como que ele também entender um questionamento que às vezes chega na gente muito como coach, como autoajuda, mas vale a pena até pensar, porque eu acho que isso tá até dentro da filosofia, que será que eu tô no meu lado, assim, a pessoa que tá do meu lado, a pessoa que, sei lá, limpa o banheiro, a pessoa que o carteiro que entrega lá a encomenda, o livro, o vendedor que te vendeu, a moça do supermercado, será que eu tenho um olhar para essa pessoa do meu lado? Porque o que às vezes acontece é a caridade tá muito distante de nós, mas aquela pessoa do nosso lado muitas vezes passa batido. E o futuro, porque, poxa, você para pensar em que ponto você tava, o ponto que você tá hoje, e pensar, poxa, se eu continuar assim, para onde é que eu vou chegar? Né? Uma reflexão incrível. Eu acho que esse livro é um clássico e não é à toa, não. Eu acho que eu encerrei com chave de ouro essa parte do diário de leituras, tá? Então acho que ficamos por aqui. Obrigada por divulgar o canal, obrigada por acompanhar o canal e até o próximo vídeo.